meu povo, tudo bom com vocês? Eu sou a Daiane do canal Dai Comenta e hoje é sábado. Ultimamente tá sendo um pouquinho difícil postar os vídeos exatamente na sexta, eles acabam saindo no sábado, mas de qualquer forma, toda semana a gente tem Arquivos do Silêncio aqui no canal, sexta ou sábado. Mas antes de entrar no caso de hoje, aquele recadinho rápido. Se você gosta de true crimes, histórias assustadoras, curiosidades e notícias sobre a Ásia, você tá no canal certo. Então já se inscreve pra dar aquela força pro canal e deixe seu like, eu vou ficar bem grata. O caso de hoje, minha gente, não vai contar com muitas imagens, isso porque ele envolve a máfia, entretenimento adulto e ele só foi descoberto porque uma moça de 14 anos procurou a polícia. Em maio de 1999, uma jovem conhecida como A Fong entrou numa delegacia em Hong Kong com um relato que os policiais custaram acreditar. Ela dizia estar sendo assombrada pelo espírito de uma mulher que a visitava todas as noites pedindo justiça. O que começou com uma história sobrenatural levou os policiais até um apartamento na Greenville Road. E o que eles encontraram ali, dentro de um objeto que deveria representar fofura e inocência, chocou os policiais e depois o mundo inteiro. E hoje, no Arquivos do Silêncio, a gente vai contar a história real por trás do que ficou conhecido como o caso Hello Kitty. Um crime tão perturbador que marcou Hong Kong para sempre. A nossa protagonista de hoje é a Fan Ma E. Se eu pronunciei errado, já peço desculpas. Esses nomes desse caso, eles são bem complicados, então eu vou pronunciar da forma com que eles são escritos, mas se eu tiver errado, já peço desculpas. A Fan Ma E, a nossa protagonista de hoje, ela nasceu em 1976, na cidade de Shenzhen, na China. Mas a sua vida desde o início foi bem sofrida. Ainda criança, a Fan, ela foi abandonada pela família e levada até um orfanato em Hong Kong, no bairro de Matawai, um lugar cheio de rostos desconhecidos e onde ela cresceu se sentindo só e invisível. Quando ela completou 16 anos, o orfanato já não podia ficar com ela naquela idade e aí eles liberaram ela para viver a vida dela, considerando que ela podia ser capaz de arrumar um emprego, de ter uma casa, enfim. Só que não era tão simples ela conseguir um emprego ou uma casa assim tão rápido. Então, depois que ela saiu, ela se viu sem casa, sem emprego, sem dinheiro e acabou se envolvendo com substâncias ilícitas e vivendo na rua. Com 21 anos, ela conseguiu um emprego em uma casa de massagem chamada Romanceville em Shanxipu. Foi lá que ela conheceu um determinado cliente que também era dependente químico e ele se tornaria o seu marido em 1996. Em novembro de 1998, o primeiro e único filho da Fan nasceu e parece que a vida dela estava tentando realmente entrar nos eixos. Mesmo com tantas dificuldades, a Fan tentou se afastar dos vícios e do mercado adulto para cuidar do filho. Ela arrumou um outro trabalho como recepcionista em um clube noturno para tentar construir uma vida melhor para ela e para o filho dela. Mas infelizmente a vida da Fan foi de muito sofrimento, por mais que ela tentasse. Ela acabou enfrentando um relacionamento extremamente abusivo e se envolveu com pessoas perigosíssimas. Em 1999, a Fan teve um desentendimento com um cliente local chamado Chan Man Lok. Ele era conhecido como da máfia local de Hong Kong. Segundo relatos, a Fan chegou a dever para ele 20 mil dólares de Hong Kong, que é mais ou menos 1.300 reais na moeda de hoje. Esse Chan Man Lok, ele não queria só os 20 mil dólares, ele queria extorquir realmente a Fan. Para ele e para os seus comparsas, a dívida representava algo muito maior. Eles não queriam só o valor, eles queriam dominar, controlar e punir. E para eles, a Fan tinha cometido uma afronta que não podia ser perdoada. E foi assim que em 1999 o Chan Man Lok e dois cúmplices, o Leung Shin Cho e Leung Wai Lun, juntamente com a Fong, aquela moça do início de 14 anos que estava sob influência deles, chamaram a Fan para um encontro. Em março de 1991, a Fan foi levada para um apartamento número 31 na Granville Road. E ali começou a sequência de abusos que ninguém podia imaginar. O que começou com uma dívida se transformou em um horror
prolongado, abuso e tortura. Um mês inteiro de sofrimento que acabou terminando de forma trágica. E o que deixou tudo mais bizarro foi a decoração do apartamento. Tudo, completamente todos os itens do apartamento eram decorados com a Hello Kitty. Cortinas, lençóis, toalhas, tudo tinha a cara da boneca. E foi ali, em um ambiente que mais parecia um quarto de criança, que a Fan Mae viveu seu pior pesadelo. 3 homens, liderados pelo Shaman Locke, submeteram ela à pior tortura. E o que era mais triste, aquela jovem Afog de apenas 14 anos estava lá presenciando tudo. Ela não estava lá só vendo, ela foi forçada a participar de todos aqueles atos cruéis. Os vizinhos chegaram a ouvir barulhos estranhos e sentiam um cheiro estranho vindo daquele apartamento, mas era uma cidade Hong Kong. Caos, barulho pra tudo quanto era lado. E o silêncio da indiferença também falou mais alto. E depois de semanas de sofrimento inimaginável, abusos, torturas, a Fan não resistiu. Quando os agressores perceberam que a Fan já estava sem vida, eles entraram em desespero. Eles precisavam de alguma forma esconder o que eles tinham feito. E foi nesse momento que eles tiveram a ideia macabra de pegar um dos itens da decoração, que era uma pelúcia da Hello Kitty em forma de sereia, para ocultar a prova final do crime. Eles pegaram uma grande boneca de pelúcia da Hello Kitty, uma edição limitada, que era de sereia, e de uma forma terrível, de uma falta total de humanidade, esconderam os restos da Fan dentro da boneca. A boneca foi costurada novamente e deixada ali, sentada no sofá como se nada tivesse acontecido. As outras partes do corpo da Fan foram cozidas para tirar o mau cheiro e jogadas em sacos plásticos que aos poucos eles colocavam nas latas de lixo. Somente a cabeça ficou dentro da boneca. Eles achavam que depois de ter feito isso, eles seguiriam as suas vidas completamente impunes, mas o que eles não imaginavam eram os pesadelos que iam assombrar a Afong. Algum tempo depois, a Afong fez algo que ninguém esperava. Ela caminhou até a delegacia de polícia de Tsinshatsu, assustada e com medo. E ela contou para os policiais algo que soou como inacreditável para eles. Ela disse que não conseguia dormir porque todas as noites ela era assombrada pelo espírito de uma mulher, que estava ali todos os dias assombrando ela e exigindo que ela falasse a verdade. Os policiais ouviram a história daquela menina traumatizada com um certo ceticismo, porque era bem difícil acreditar numa história de uma moça de 14 anos contando a respeito de fantasmas. No início era só uma história sobre pesadelos e não conseguir dormir, mas a Afong insistiu em levar os policiais para o apartamento. E foi assim, guiados por uma adolescente assustada, que a polícia encontrou o que ninguém jamais esperava. Dentro daquele apartamento na Granville Road, os restos mortais da Fan Mae e a boneca que escondia o último vestígio de um crime tão terrível que marcaria para sempre a história de Hong Kong. Quando a polícia finalmente entrou no apartamento, guiada pela Afong, juntamente com o terapeuta dela, o cenário era de filme de terror. O cheiro era insuportável e a boneca da Hello Kitty guardava o segredo mais sombrio daquela casa. No tribunal, o marido da Fan Mae, o Shi Yuen, prestou um depoimento emocionante, contando sobre a busca desesperada pela esposa. Os 3 homens foram condenados à prisão perpétua por homicídio culposo, já que o estado dos restos mortais não permitia confirmar a causa exata da morte. A Afong, por ser menor de idade e ter cooperado com as autoridades, ela recebeu uma pena menor e hoje ela vive sob uma nova identidade. O filho da Fan Mae também teve a sua identidade protegida para viver uma vida normal, longe dessa tragédia. O prédio número 31 da Granville Road, ele foi demolido anos depois, como se a cidade tentasse apagar uma cicatriz que ficou no seu mapa. Mas derrubar paredes não apaga o fato de que muita gente viu o que acontecia e não fez nada. Muita gente conhece esse caso por causa da boneca, mas o que importa aqui é a história da Fan Mae. A vida dela foi marcada pelo abandono, do orfanato até aquele apartamento na Granville Road. A verdadeira tragédia não foi só o crime, mas o fato dela ter sido invisível. Vizinhos ouviram barulhos, sentiram cheiros, mas ninguém parou para ajudar. Isso nos mostra algo extremamente assustador e que está presente na sociedade hoje. O mal cresce quando a gente decide não olhar para ele. Por isso, quando você pensar nesse caso, não pense somente no medo ou na boneca de pelúcia. Pense no rosto da Fan. Ela era uma jovem que só queria ter um lugar no mundo e merecia ser cuidada e não esquecida. Os culpados foram condenados e até hoje permanecem presos, mas a verdadeira justiça
é a gente aprender a não ignorar quem está sofrendo do nosso lado. E vamos lembrar da fama aí, com o respeito que ela merecia, mas que infelizmente ela não teve nessa vida. E aí conta pra mim nos comentários o que você achou ao ouvir essa história. Será que a gente hoje presta atenção nas pessoas ou estamos vivendo cada vez mais isolados? Coloca aqui pra mim nos comentários que eu quero ouvir a sua opinião. E esse foi mais um Arquivos do Silêncio aqui no canal. Lembrando pra você deixar o seu like, se inscrever no canal e até a próxima.